só deseja realmente fazer a vontade de Deus. Bem, a nossa teologia às vezes nos complica. Então, quem acredita aqui na soberania de Deus, ou seja, que o Senhor é não somente o criador da história, mas ele é o interventor da história, ele trabalha intervindo na história. Deus não é uma figura isolada, sentada sobre um alto e sublime trono, sonhando com dias melhores. Não, Deus está trabalhando a história. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, ele diz que o tempo e a história convergem para Cristo. Portanto, nós estamos aqui, em nome de Jesus, convergindo todos para Jesus, tudo no universo, até mesmo os piores episódios da história, os piores personagens da história cumprem um papel, ainda que inconscientemente, de glorificar a Jesus. E eu estou aqui nessa manhã com o coração aberto para falar a pastores, esposas de pastores e jovens seminaristas. Imagino que esse deve ser mais ou menos o tom da audiência nessa manhã. Então, eu gostaria de começar declarando que eu acredito que pastores só podem ser formados por outros bons pastores. Eu creio no discipulado. Eu acredito que discipular é a missão de todo cristão. Acredito que todo cristão, debaixo de qualquer ministério, qualquer igreja, deveria ser inspirada a cumprir a missão que Jesus nos deu de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando aquilo que Jesus nos deixou como, vamos dizer, ensino fundamental para que uma pessoa seja afetada profundamente pelo Evangelho. Então, discipular, para mim, é a grande missão de todo cristão e deveria ser a grande missão de todo pastor. Todo pastor deveria ser um mentor. Todo pastor deveria ter a altura suficiente, a altura de Cristo para ensinar acerca de como ser como Jesus. E eu quero começar a minha fala propriamente dito contando um testemunho de como foi o meu chamado ao ministério. Foi uma coisa assim muito emblemática na minha vida e talvez possa trazer inspiração ao coração de pastores e esposas de pastores. Eu era muito jovem, eu havia me casado com a Lourdes, nós nos casamos no dia 4 de dezembro, e como um jovem de 1980, portanto eu me casei exatamente dia 4 de dezembro de 1980, no dia 5 eu saí em lua de mel com ela. Nós saímos em lua de mel e não tinha dinheiro, né? Fazia lua de mel sem dinheiro. Agora eu vejo assim um nível de lua de mel nos casais da igreja. Para onde você vai? Eu vou para Miami, o outro, eu vou para Cancún. Aqui o mais pobrezinho vai para Buenos Aires. Né? Aí eu fui para a Zona da Mata Mineira ocupar uma casa de uma tia minha que desocupou a casa só para eu e a Lourdes ficarmos lá no meio do mato, na roça mesmo, lá na roça. Né? Aí é lua de mel raiz mesmo. Né? Eu falei ontem do culto raiz e estou fazendo apenas um trocadilho. Saímos em lua de mel e para chegarmos nessa casa de uma tia minha, nós tínhamos que passar por uma cidade onde meus avós nasceram. Meu avô e a minha avó nasceram em Pirapetinga, uma cidade muito próxima de Além Paraíba, que é a próxima cidade do estado de Minas. Quando você sai do Rio de Janeiro, a primeira cidade é Além Paraíba e é uma cidade mineira. Meus avós moravam numa cidade à frente. E eu lembrei de passar por essa cidade para cumprimentar uma tia centenária que morava no centro dessa cidadezinha. Então, parei com a Lourdes lá e, de repente, vem uma senhora
caminhando em nossa direção, e eu a reconheci, era uma prima da minha mãe chamada Yolanda. Ela era a internet daquele tempo ali na cidade, né? Ela fazia todas as conexões com todas as casas, todos os lares, uma tia chamada Yolanda. E ela olhou para mim e eu disse: oi, dona Yolanda, tudo bem? Como é que a senhora está? Ela olhou bem para mim e disse: olha, eu não te conheço. Eu disse: eu sou filho da Maria, da sua prima. Ela: o pastor? Falei: não, eu não sou pastor ainda, eu sou apenas um jovem se preparando para o ministério, mas ainda não fui ordenado pastor. Ela disse: ai, pelo amor de Deus, eu vou te pedir um favor, ora pela Lucinha, você não pode orar pela Lucinha? Falei: Lucinha, sua filha? Falei: lógico que eu posso. Podemos, Lourdes? Podemos, lógico, vamos fazer uma oração pela Lucinha, isso não vai nos atrapalhar absolutamente, já estamos na cidade. Já havia conhecido a minha tia centenária, tia Araci, e agora eu e a Lourdes estávamos indo orar pela Lucinha. E a Yolanda, que era a grande conexão, era a plataforma ali de redes sociais da cidade, a única que havia uma plataforma viva, né? A Yolanda disse: espera um pouquinho que eu vou chamar a dona Marisa, porque a dona Marisa é uma pessoa que vai gostar muito de te conhecer, ela vai gostar muito de você, ela é crente. Ah, falei: é mesmo? Espera aí. Aí foi lá, chamou a dona Marisa chega e disse: ai, que bom você ter aparecido nessa cidade. Por quê? Porque aqui ninguém vem, ninguém liga para isso, é uma cidade do interior do estado de Minas Gerais, uma cidade pequenininha, ninguém liga para isso, e eu soube que você vai orar pela Lucinha. Falei: eu vou orar pela Lucinha, com certeza, a dona Yolanda pediu, ela é da família, eu vou lá fazer uma visita de família. Ela disse: não, tem mais gente para você orar. Isso é mais gente para orar? Isso tem mais gente para você orar. E eu falei com a minha recém-esposa, né, tem um dia de casado, um dia. Disse assim: tudo bem da gente orar por mais gente aqui nessa cidade? Ela disse: tudo bem, vamos orar. Vamos lá, estou com você, vamos orar. Aí cheguei lá da casa da Marisa, que ela chamou as pessoas para a gente orar, a casa estava lotada de pessoas, tinha gente do lado de fora da casa, tinha gente pelo lado da janela. Eu comecei a volta aí de 2 horas da tarde, um culto que só foi terminar 7, 8 horas da noite. Não é? Gente curada, gente caindo endemoniado no meio da casa, um verdadeiro capítulo de Atos dos Apóstolos em plena década de 80, não é? Aí ela disse assim: com toda essa gente convertida, o que você vai fazer? Eu disse: o que a senhora supõe que eu vá fazer? Eu estou em lua de mel, já dirigindo o meu primeiro culto. Aí ela disse assim: não, eu sugiro que você volte amanhã. Eu disse: tudo bem, Lourdes? Podemos voltar amanhã? Aí ela disse: podemos voltar amanhã, sim. Aí nós voltamos amanhã e fizemos culto uma semana inteira. Uma semana inteira, e ao fim de uma semana uma igreja ficou plantada nessa cidade. E ano passado eu fui convidado para pregar no aniversário dessa igreja, que nasceu desse movimento naquela cidade do interior de Minas Gerais, onde o evangelho era perseguido, havia o padre que não deixava as igrejas evangélicas crescerem, não havia possibilidade de haver um trabalho evangélico intencional naquela cidade, e essa igreja ficou plantada, e até hoje eu carrego essa história comigo, e quando eu a conto, eu peço que as pessoas jurem de pé junto que nunca vão rir de mim e da Lourdes. Aí, vocês já riram. Não pode rir. Então, foi uma história que nasceu naquele momento. Eu acredito que essa história não somente foi a certeza do chamado recebido, mas a Lourdes pôde pensar 2 vezes o que era, na verdade, estar casada com alguém chamado por Deus. Seguimos a lua de mel, não é? Mas toda noite voltando para aquela cidade e fazendo cultos na casa da dona Marisa, evangelizando, levando a palavra de Deus.
estando disponível ao discipulado, estando disponível ao ensino das Escrituras, estando disponível para ser um instrumento nas mãos de Deus. Isso foi me ajudando a construir o meu ideário do que era ser um pastor. Lentamente, Deus foi construindo, colocando um tijolo sobre outro tijolo, ao ponto de eu chegar hoje, 39 anos depois, nós faremos agora, no fim desse ano, 39 anos de casado. 39 anos depois, eu entendo que existe uma lacuna na formação pastoral. Tenho convivido com pastores a minha vida inteira. Tenho desenvolvido trabalhos de discipulado e mentoria pastoral há anos e anos e anos e anos e anos. E tudo que eu encontro é uma enorme lacuna na formação, uma enorme lacuna no entendimento do que é, na verdade, ser um pastor, do que é, na verdade, estar no campo, servindo aos propósitos de Deus. Na nossa geração, nós temos muitos conceitos com os quais nós lidamos, e lidamos também na igreja. Um destes conceitos que a gente lida na sociedade é o conceito da competição. Nós queremos que os nossos filhos façam um bom curso universitário, queremos que eles aprendam a falar inglês, queremos até que eles aprendam a falar francês, se der oportunidade, alemão também, o maior número de línguas possível, mas nós nunca pensamos em fazer deles nossos discípulos. Eles vão para a universidade, eles começam a envolver-se num campo ideológico anticristão, não sabem como lidar e muitos pais cristãos acabam perdendo seus filhos para o mundo, para esse mundo que está aí. Por que isso acontece? Por causa de uma má formação pastoral, de um pastor que foi pastor daquele casal que gerou aquele filho, e que nunca lhes incutiu no coração e na mente que a grande missão cristã é a missão de fazer discípulos. Que nunca incutiu naquela família a ideia de que ela precisa cultivar o culto doméstico, mas não como um formato de somente dar aos filhos munição religiosa, mas fazer do culto doméstico um momento de discipulado familiar, onde os filhos possam crescer e serem educados no temor do Senhor, porque essa é uma exigência para ser pastor. Nós vivemos num universo onde as exigências bíblicas para o perfil de um homem de Deus, o perfil de uma mulher de Deus, casada com esse homem de Deus, não é devidamente ensinado ou explorado. Moral da história, esse casal de jovens crentes tem filhos e não sabem como educá-los no temor do Senhor. Quando a Bíblia diz que se você não conseguir, de fato, gerir o universo da sua família, você também não pode gerir a casa de Deus. Isso é parte da teologia pastoral do apóstolo Paulo. Eu não sei, está tudo aí. Eu gostaria de imergir com os irmãos nessa manhã. Obviamente que eu não sou o bispo Walter, eu não vou fazer a abordagem do tema que ele foi anunciado, porque essa não é a minha área é mentoria, minha área é discipulado, minha área é teologia pastoral, além de teologia bíblica e eclesiologia. Então, essas são as minhas áreas. Eu gosto de pensar a igreja, eu gosto de pensar a vida do pastor e gosto de pensar como esse homem pode ser bem formado para formar outros homens iguais a ele. Porque pastor dentro do cenário bíblico é o modelo da congregação. Ele funciona como o modelo dos santos. E se ele não servir para modelo, ele não serve para ser pastor. E por quê? Porque o apóstolo Paulo invocou isso numa das suas cartas, dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O pastor é um grande imitador de Cristo. E por quê? É um grande imitador de Cristo. Porque a igreja, essa comunidade que a gente tem aqui, ontem eu dei uma pequena arranhada nesse assunto, a igreja é uma comunidade sobrenatural, ela é uma comunidade de gente escolhida antes da fundação do mundo.
Ela é uma comunidade de gente que foi eleita antes da fundação do mundo. Deus viu, antes do mundo existir, antes de todo esse contexto material existir diante dos seus olhos, planeta Terra, os planetas no céu, os cometas, os astros, o mundo macro, o universo macro e o universo micro, antes de tudo isso vir à existência, Deus já havia sacrificado o Cordeiro e você estava no plano divino, a igreja. A igreja é aquilo de mais divino, é a comunidade mais divina que nós podemos entrar em contato e mais divino no sentido material que nós temos. Nós podemos visualizar graça, nós podemos visualizar amor, nós podemos visualizar as grandes virtudes de Cristo na igreja. E que tipo de homem deve ser o líder dessa comunidade sobrenatural que nasceu no coração de Deus antes da fundação do mundo? Que tipo de homem é esse? Que tipo de ser humano é esse? Não é? Que coração ele deve ter? Que tipo de família é ou deve ser a família do pastor? Qual deve ser o perfil desse homem? Que gênero de vida ele tem de viver? Como é esse indivíduo chamado pela congregação de pastor? Vamos lançar luz sobre a teologia pastoral de Paulo. Lá no Rio, nós fizemos agora um tempo onde nós lançamos luz sobre a teologia pastoral de Pedro, que é uma teologia de 4 versículos. Ele, em 4 versículos, ele forma toda a sua compreensão teológica da figura do pastor. Isto está em 1 Pedro capítulo 5, versos de 1 a 4. Nós não vamos explorar a teologia pastoral de Pedro, nós vamos explorar a teologia pastoral de Paulo. Como Paulo via o pastor. Enquanto Pedro fez um voo panorâmico sobre a teologia pastoral, o apóstolo Paulo desceu e fez um voo de helicóptero bem baixinho, focalizando diferentes cenários, que para nós é um cenário muito importante, porque Paulo focalizou o cenário piedoso do pastor. Eu também, paralelamente a isso, sou um estudioso de avivamentos. Gosto de estudar avivamentos, a história dos avivamentos, como tudo aconteceu, quais foram os formatos dos avivamentos, como é que iniciou esse momento assim de uma especial graça de Deus derramada sobre uma congregação, ou sobre uma região, ou sobre uma nação, como foram os 2 grandes despertamentos americanos, e a gente vê um mover especial do Espírito Santo, um mover especial de Deus na conversão sobrenatural de pessoas se convertendo de uma forma extraordinária, gloriosa. E no meio dos avivamentos, por exemplo, há um grande despertamento bíblico também, portanto, há um grande despertamento na área do conhecimento, do ensino, da formação teológica, a tal ponto que Jonathan Edwards, pastor da igreja congregacional na Nova Inglaterra, durante o período do primeiro grande avivamento que houve no século XVIII, ele encontrava a membresia da igreja fazendo a leitura bíblica direto dos originais gregos, naquele momento em que agricultores paravam ao meio-dia para almoçar, para abrir as suas marmitas e comerem, os encontrava encostado nos mourões de cerca com o Novo Testamento grego. Na casa de cada um não tinha televisão, na época, obviamente, e não havia todas essas facilidades, então cada um daqueles agricultores tinha uma biblioteca própria, com pelo menos aí de 500 a 1.000 volumes. O Espírito Santo não trazia apenas manifestações sensíveis de conversão. Essas manifestações o intrigou de tal forma que ele escreve um livro, Como Você Reconhece um Verdadeiro Avivamento, falando também
de afeições religiosas, dessa fé que não é só uma fé intelectual, mas é uma fé que mexe com a paixão do cristão. São cristãos apaixonados. Eles não são apenas homens que congregam, estão na igreja a fim de ouvir uma boa mensagem, mas são homens de paixão, homens de Deus, homens que têm o coração afogueado. E, aliás, foi isso que ele, ao fim desse avivamento, concluiu, é que nós precisamos permanecer na igreja com as mentes iluminadas e o coração incendiado. Precisamos das duas coisas. E nós podemos relacionar tudo isso à teologia, porque isso faz parte de Deus como pessoa. Deus como pessoa é um ser que tem vontade, que tem emoções e que tem o seu lado intelectual. Então isso nos conecta com Deus quando as nossas emoções estão dirigidas a Ele e quando a nossa iluminação intelectual está sobre Ele e colocada aos seus pés para que nós o possamos servir de todo o coração. Então, essa vida apaixonada, essa vida gloriosa que a gente vive debaixo da paixão de Jesus. Irmão, pode avançar o slide, por favor? Abra comigo na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo e vamos dar uma mergulhada nisso. Deixa eu abrir aqui o meu arquivo, que eu estava tão assim empolgado agora no início, contando a história do meu casamento, que eu deixei isso para trás. Aí você amanhã vai ter tanto assunto na igreja para conversar. Eu sugiro que vocês conversem amanhã na igreja, aqui depois do culto, o seguinte: você conseguiria fazer o que o bispo Weber fez, sair em lua de mel e dedicar-se a um programa de plantação de igreja durante a sua lua de mel? Por exemplo, vocês saem de férias? Todos aqui saem de férias ou não? Pelo menos os que têm um dinheirinho de sobra, saem, vão aqui. Qual é o lugar mais próximo de Recife para você? Bem, embora eu esteja numa cidade onde as pessoas tiram férias, né? Mas vocês aqui da cidade, quando querem tirar férias, vocês vão para onde? Fortaleza. Eles vão para Fortaleza. Aí imagina você chegando lá em Fortaleza, tem um beach park lá, né? Tem aquele beach park e etc. Aí você, né, sua família, sua esposa estão lá em Fortaleza, no beach park, descendo naqueles tobogãs maravilhosos. Não é assim, pelo menos em foto é assim, né? Quem aqui vai para Fortaleza? Ah, o Robson vai para Fortaleza? Você gosta de lá, Robson? Gosta muito, né? Imagina, você, Maria José, Belinha, lá em Fortaleza, né, uma terra maravilhosa, com tudo montado, o programa turístico montado, tudo arrumado, uma provocação ao casal. Se Jesus usa vocês para pregar para o garçom, como meu pastor auxiliar fez agora. Ele foi para uma cidadezinha chamada, eu já vou lembrar uma cidadezinha ali, serrana, que a gente tem ali perto do Rio. Ele foi para lá e hospedou-se no hotel e evangelizou o garçom. O garçom recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Quer dizer, ele é meu discípulo. Ele ouviu essa história de que quando você está de férias, você evangeliza. O processo de formação da minha família, dos meus filhos, foi assim também, porque eu dizia sempre para ele que ele não tinha profissão. Crente não tem profissão, crente tem promissão. E ele trabalhou numa empresa de engenharia que o colocava, ele tinha que girar o mundo. Então, uma semana ele estava na Alemanha, outra semana ele estava na Inglaterra, outra semana estava num outro país. E as histórias eram interessantes. Quando ele voltava para casa, ele disse: evangelizei o diretor da General Electric de Londres. Falei, opa, que coisa maravilhosa. Pai, o Senhor me deu uma oportunidade maravilhosa, eu estava no meio do jantar, de repente, a oportunidade surgiu. Eu falei para ele, lembra de eu te dizer que quem te tem promissão, você tem
o capital privado te mandando para todos os países do mundo para você evangelizar. Você é um missionário mais bem pago que existe, meu filho. Portanto, você não é um engenheiro, você está engenheiro. Na verdade, você é um missionário, você é um servo de Deus, você é um pregador, você é um semeador da palavra de Deus. Então, isso tudo está conectado. Conservatória é o nome da cidade. O garçom recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele, esse meu pastor auxiliar, o evangeliza e discipula durante todo o tempo que está no hotel. Todo o tempo que está no hotel, ele se reunia com esse garçom depois do horário do expediente para discipulá-lo e dar a ele os primeiros passos na fé. Esse meu pastor auxiliar tem uma casa em Teresópolis e disse lá para o garçom recém-convertido: quando você tiver férias, tirar férias, eu empresto a casa para você. Então, cria-se conexões, cria-se aquilo que é sobrenatural do ponto de vista de igreja, cria-se a conexão toda através do discipulado. Esse elemento é poderoso na igreja. Imagine se você fizesse um discípulo todo ano entre os seus amigos. Imagine se o pastor juntasse 5 bons jovens a cada ano para formá-los no contexto da compreensão do que seja ser um pastor. Ao final de 25, 30 anos de ministério, ele formou um grupo de pelo menos uns 30 a 40 bons jovens, cheios do Espírito Santo, cheios de Deus e cheios de conhecimento, porque eles poderiam ler alguns livros e dar a eles toda a formação teológica necessária, ou pelo menos a basilar, dentro da própria igreja, funcionando como um pastor discipulador. A verdade é que, para a gente ser um pastor discipulador, nós precisamos ser, antes de tudo, um pastor piedoso. E é isso que o apóstolo Paulo vai falar para a gente em 1 Timóteo capítulo 3. Ele vai dizer para nós que um pastor não pode abrir mão da piedade, porque o exercício físico, para pouco tem proveito, disse o apóstolo Paulo na sua compreensão mínima ainda dos, vamos dizer, das bênçãos que o exercício físico traz sobre o nosso corpo, que, aliás, é sagrado, que é um outro elemento teológico que o mundo evangélico perdeu. Eu já vi crentes dizerem assim: não, quando eu morrer, você pode me jogar numa vala, que não precisa, mas o corpo é sagrado, o corpo é o templo do Espírito Santo. Eu disse para ele, estava dentro do carro comigo, meu diácono, falei: não fala uma porcaria dessa, meu filho. Porque se, enquanto você for minha ovelha, se você morrer, sua família não tiver dinheiro para te enterrar dignamente, a igreja vai te dar um funeral digno. E vamos fazer com o corpo que a Bíblia fala, que ele precisa voltar à terra, voltar ao pó, e o espírito volte a Deus que o deu. Então você, no final, vai ter uma sepultura, mesmo porque a Bíblia diz que na volta de Jesus as sepulturas se abrirão, os corpos ressuscitarão. Imagina você saindo de uma vala suja. Não, você vai sair de uma sepultura digna. As sepulturas se abrirão e você vai se encontrar com Jesus nos ares, junto com aqueles que serão arrebatados no verdadeiro instante. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e 5. Dá uma lida para você ficar antenado com esse lado da escatologia. Então, pastor, dentro da visão de Paulo, dentro dessa visão minuciosa, é um homem que tem qualificações do ponto de vista da piedade. Nós precisamos de homens piedosos. Nós precisamos de homens iluminados na mente e cheios do Espírito, fogo no coração. Nós precisamos de gente que verdadeiramente seja modelo, seja inspiração para a sua congregação. E as pessoas não se comovem, elas não se comovem com discursos teológicos, elas não se comovem com a exposição do conhecimento. Pessoas se comovem quando elas começam a contactar com pessoas que estão ligadas com a vida cristã normal, para copiar, plagiar aí o Atmani. Então vamos ver o que diz a palavra. Capítulo 3.
Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Agora vamos ler esse texto fora do contexto do governo da nossa igreja. Episcopos aqui é aquele que preside, é aquele que está, vamos dizer, olhando ou supervisionando o rebanho. Então, a palavra aqui não pode ser associada ao governo que nós hoje vivemos dentro da nova vida, que é o governo episcopal. O episcopos aqui mais ou menos ficaria melhor a gente entender assim. Se alguém aspira à liderança cristã, a ser um líder cristão, excelente obra almeja. Então, Paulo diz que a obra de liderança dentro do contexto da igreja, essa comunidade sobrenatural que nasceu no coração de Deus antes da fundação do mundo, essa comunidade de gente regenerada, essa comunidade de gente nascida de novo, essa comunidade de gente que teve um encontro sobrenatural com Deus, porque não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros, de gente a quem Deus se revelou, de gente a quem Deus revelou o Evangelho, essa comunidade que o Espírito Santo amarra, ele amarra pessoas. Qual é o nosso assunto comum? Nosso assunto comum é a cruz, é Jesus, é a fé em Cristo. Então, nós sobrevivemos como igreja por causa unicamente de Jesus. Isso faz da igreja uma comunidade sobrenatural. Ela é tão sobrenatural que Jesus chegou a afirmar que quando 2 ou 3 pessoas regeneradas, nascidas de novo, se reunissem intencionalmente para lembrar-se dele, ele estaria no meio dessa comunidade. Portanto, eu não sei como você reage a essa afirmação teológica, mas Jesus está aqui. E ele não está aqui por causa de mim. Ele não está aqui por causa de você. Ele está aqui por causa de todos nós. Quando você lê a carta apocalíptica, você vê Jesus andando entre os candeeiros de ouro. Ele está andando no meio da igreja, medindo o pastor. Ele olha para a audiência, faz o seu raio-x e depois chama o pastor para conversar. Ao anjo da igreja diz: olha, esse é o resultado do exame que eu fiz essa manhã. E manda para o pastor. O pastor é, de fato, um ser humano especial. E em que sentido? Porque ele lida com um trabalho especialíssimo. Cuidar do rebanho de Deus. Cuidar das ovelhas de Cristo. Então isso Paulo chama de uma obra excelente. Devemos todos, ou deveríamos todos, nos orgulharmos, se existe algum fundo positivo na palavra orgulho, mas nos orgulharmos, nos sentirmos privilegiados de termos sido feitos pastores, mentores dessa excelente obra. Paulo vê o pastor como um sujeito que está realmente envolvido com alguma coisa de grandiosa importância que nenhum outro profissional é capaz de fazer. O pastor, esse sujeito chamado, escolhido por Deus para o desempenho dessa função. Excelente obra almeja. E agora o verso 2 está ali na tela, podemos todos ler, né, na tradução revista e atualizada. Podemos fazer um coral aqui de leitura e fazer valer o mandamento bíblico de que a leitura bíblica pública, a gente precisa vamos dizer, desenvolvê-la. Quando Paulo fala a Timóteo, aplica-te à leitura até que eu venha, essa leitura não é a leitura pessoal, é a leitura pública das Escrituras. Então vamos fazer a leitura pública, vamos fazer esse exercício santo que Paulo nos ensina. Podemos ler? É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro,
Amém. São algumas virtudes que todo pastor tem que ter. Todo pastor, porque isso está definido na palavra necessário. Pode o próximo slide, irmão? É necessário. Outro slide. Não. Isso. Não. Deixa eu dar uma olhada. Quando não, eu preparo os slides, isso. Agora o próximo. Isso, aí. É necessário. O que essa palavrinha aí, necessário, fala no original grego? É a palavrinha dei, onde nos aponta que a necessidade de, convém, é correto e próprio. Então, é uma necessidade que ele manifeste todas essas virtudes que está aqui elencadas pelo apóstolo Paulo no capítulo 3 da primeira carta de Timóteo, e sem essas virtudes ele não consegue desempenhar bem o ministério, porque é necessário, é conveniente, você não pode abrir mão dessas virtudes. Que o bispo seja irrepreensível, agora o próximo. Que o bispo seja irrepreensível, que ele seja um homem que não pese sobre ele qualquer repreensão, um homem íntegro, irrepreensível. Não há nenhuma falta nesse líder para que nós apontemos o dedo e digamos assim, esse fulano é isso, esse fulano é aquilo. Quem está envolvido com o ministério precisa lidar bem com a irrepreensibilidade. Não se trata, obviamente, de perfeição, se trata de desenvolvimento de virtudes que você só desenvolve se for mesmo de Jesus, se você foi mesmo um homem convertido, nascido de novo. E por que você diz isso, pastor? Década de 50, no pós-guerra, houve um pregador metodista chamado Stanley Jones. Não sei se quem era crente naquela época lembra do Stanley Jones. Ele foi missionário no Japão, no pós-guerra, participou do projeto de reconstrução do Japão, e ele, lá no Japão, desenvolveu uma série de retiros. Ele tinha liderava retiros espirituais naquela região, recuperando e formando cristãos e pastores. Foi um sucesso. Ele pega nesse modelo, leva para os Estados Unidos e começa a aplicar esse modelo de retiro nos Estados Unidos. Final da década de 50, já estamos aí no 1958, quando ele começa o trabalho lá nos Estados Unidos. E desse trabalho há um documento escrito por Stanley Jones chamado A Conversão. Esse livrinho pode ser encontrado em PDF legalmente, tá? Então, estou sugerindo pirataria, não. Legalmente, você pode conseguir uma cópia do livro A Conversão e leia. Ele vai contar inúmeros testemunhos de pastores se convertendo. Pastores. Nós vivemos um período na igreja onde nós acolhemos membros na igreja não regenerados, pessoas que nunca nasceram de novo. Às vezes são membros não regenerados bem articulados, e nós, então, colocamos essas pessoas logo em cargos de importância dentro da igreja local. Alguns deles, driblando toda e qualquer avaliação, acabam chegando no ministério. E quando eles chegam no ministério, chegam lá também não regenerados, se colocam atrás do púlpito como não regenerados, pregam a palavra de Deus como não regenerados, e o que acontece? Dão à luz a igrejas não regeneradas, igrejas impróprias, igrejas sem vida, igrejas sem graça, igrejas sem virtude. Por isso que, quando o apóstolo Paulo vai colocar como uma necessidade desenvolver esse perfil piedoso, ele não está falando, meus irmãos,
de qualquer coisa. Ele está falando da vida natural daqueles que foram salvos. Foram salvos. Porque a salvação, nós, às vezes, confundimos. Nós imaginamos que a salvação está num ato público de levantar a mão, vir à frente, chora, se emociona. Não, a salvação está relacionada, segundo Paulo escreve aos Romanos, com a capacidade daquele indivíduo se colocar sob o senhorio de Cristo. Ele precisa confessar que Jesus é Senhor dele. Até que Jesus seja Senhor dele, ele não está convertido. E qual é a vida produzida por alguém que tem Jesus como Senhor? É essa vida de 1 Timóteo capítulo 3. Por isso você, pastor, não pode abrir mão de desenvolver uma vida piedosa, de exercitar-se na piedade. A palavra grega ali para exercitar-se refere-se ao treinamento dos atletas olímpicos. Havendo disciplina, envolvimento, desenvolvimento muscular para a sua atividade esportiva. Exercitar-se na piedade é que, assim como o esporte está para o atleta olímpico, a piedade está para o pastor. O pastor não é um homem vazio de uma vida piedosa. E, aliás, só poderá acontecer esses gloriosos avivamentos que nós lemos nas histórias dos avivamentos aqui no Brasil, que nós nunca vivemos um avivamento no Brasil, só pode acontecer se nós combinarmos essas duas coisas: o conhecimento teológico, a iluminação intelectual com a piedade. Se você tem muito conhecimento intelectual e pouca piedade, a gangorra pende para um lado. Eu gosto mais de usar a metáfora do pêndulo. O bispo Walter é que gosta da metáfora da gangorra. Então, quando você vai falar e visualizar essa gangorra ao longo da história, você vai ver que a história da igreja foi sempre uma história que, ora, era uma história de mediocridade, ora uma história de glória. Então, nós ficamos nesse movimento pendular entre a glória e a mediocridade. E está na hora de nós, com todas as informações históricas que temos e com todo o ensinamento bíblico, pararmos e decidirmos em nome de Jesus, porque isso a gente pode fazer, não por força própria, porque afinal é o Espírito de Deus que põe em nós o querer e o efetuar, mas respondendo às motivações do Espírito, e talvez tenha sido essa a grande razão de Deus deixar o meu bispo querido lá no Rio de Janeiro e trazer o grilo dele, deixou o cisne em silêncio e o grilo está cantando. Quem veio ontem sabe bem o que eu estou falando, aquela palavra de Heráclios, quando assume a administração da Catedral de Hipona. Ele está pregando à frente de Santo Agostinho. Agostinho, 4 anos antes da sua morte, sentado no seu trono episcopal na catedral, e Heráclios, a sua primeira palavra de saudação é essa: os grilos cricrilam, os grilos cantam e o cisne está em silêncio. Então, Deus deixou o cisne de molho e trouxe o grilo para lembrar vocês que o glorioso avivamento que todos nós carecemos, temos necessidade, sonhamos, desejamos, oramos por ele, só acontecerá quando a gente conseguir combinar esses 2 elementos gloriosos da história e da formação pastoral: o conhecimento e a piedade. Então, o que você vê hoje? Você vê hoje no mundo evangélico exatamente o pêndulo, em algumas denominações, bater no conhecimento. São denominações reconhecidas como denominações que nos iluminam intelectualmente, teologicamente, teologia pura e boa teologia. E você vai encontrar outras igrejas cujo pêndulo toca lá em cima a piedade, inclusive pendendo às vezes para o misticismo. E a igreja flutuando nesse pêndulo. Está na hora da gente combinar as duas coisas, conscientemente combinar as duas coisas. E a minha missão hoje aqui também tem um tom pentecostal reformado, porque essa combinação é o que o livro foca.
Aliás, o livro foca de uma forma mais geral. Ele não foca tão, vamos dizer, pontualmente como eu estou focando aqui para os irmãos. A gente precisa, para termos um glorioso avivamento, de igrejas e pastores teologicamente relevantes em cima do púlpito e de vida piedosa, de vida modelo, de vida copiável, de vida modelar, onde pessoas olhem para aquele homem, jovens cresçam na igreja dizendo, eu quero ser como ele. Eu quero que a minha família seja como a família dele, e eu quero que o meu casamento seja como o casamento dele. E, aliás, o apóstolo Paulo, nessa iluminação desse caminho piedoso para os pastores, o primeiro elemento dele vai ser exatamente o casamento. Ele fala da vida irrepreensível, portanto, é uma colocação geral, preparando a gente para essa irrepreensibilidade, elencando aí diversos elementos que a gente precisa trabalhar na nossa vida, mas o primeiro é que ele seja esposo de uma só mulher. Cadê? Está aí, esposo de uma só mulher. Esposo de uma só mulher. Esposo de uma só mulher. Alguns irmãos, por exemplo, os piperianos, os que gostam do John Piper, né, do bom velhinho, vão entender que o Piper, ele interpreta isso aqui como uma só mulher na vida. Quer dizer que se você casar com alguém e o negócio não der muito certo, esqueça-se. Se você separar, você está reprovado para o ministério. Acabado. Você precisa fazer o seu casamento virar uma relação cristã. Se você não conseguir fazer do seu casamento um relacionamento cristão, não entender teologicamente a aliança do matrimônio, você está reprovado para ser pastor. Então, Paulo começa no início, tudo começa na compreensão da aliança matrimonial e depois ele vai abordar ao longo do texto que essa aliança matrimonial, essa compreensão transborda para todo o cenário da família e vai afetando todo o núcleo de autoridade das relações familiares. Todo. Primeiro, você tem que entender que casamento é para toda a vida. Tudo bem? Tudo bom aí, irmãos? Oh, mas, pastor, toda a vida. Existem outros que acreditam que não. Eles acreditam que você pode ter uma outra mulher naquelas exceções que a palavra de Deus fala no ensino de Jesus, se a relação for quebrada por conta da traição. Piper vai ensinar que todo casamento, mesmo esses manchados pela traição, precisam ser reconstruídos, precisa haver o exercício do perdão e precisa haver o exercício desse perdão recíproco na direção de continuar a manter a aliança do casamento. Eu digo que é, talvez, o melhor caminho. Outros dizem que não. Traiu, pronto, você traiu tudo, quebrou tudo e tal, tchau. Então, eu não vou entrar aí nessas filigranas, eu não sou o pastor aqui da igreja, eu sou o bispo da denominação. Eu espero que o pastor Alexandre trabalhe isso com vocês dentro daquilo que ele crê e consiga ensinar aos irmãos. A verdade é que casamento é uma coisa muito séria, especialmente para pastor, especialmente num tempo líquido como esse que nós estamos vivendo, né? Esse tempo que Bauman define como um tempo líquido, relações líquidas, amor líquido, tudo é líquido, você não consegue segurar nada. É um tempo onde as pessoas se enjoam das coisas muito rapidamente, elas se enfadam muito rapidamente, nada pode durar muito tempo, senão a pessoa desiste. É importante da gente fortalecer a ideia de que casamento é para sempre. E não, só esse tempo demandaria de nós que nós nos aprofundássemos um pouco mais.
Então, eu não sei se vou voltar aqui ou se Deus só me trouxe aqui para falar da importância do avivamento, da importância da comunhão entre teologia e piedade para haver um grande avivamento, e que essa piedade começa dentro do contexto de construção das relações matrimoniais. Não existe piedade fora de uma boa construção da relação matrimonial. Qual é o meu próximo? É Efésios 5, irmão? É exatamente isso. Efésios capítulo 5, verso 22. Vamos lá, vamos pular um pouquinho, falar um pouquinho de casamento. Eu tenho até que horas, hein, bispo? Olha, eu tenho 1 hora. A 1 hora eu já gastei. Então, é o seguinte, vamos fazer assim, vamos fazer uma combinação justa, legal, bem arrumada aqui. Um pouquinho por cima da sua autoridade aqui, desculpa. Vamos fazer assim, se você tem alguma coisa programada para perto da hora do almoço, você pode se levantar, sair devagarinho, mas eu gostaria de falar sobre esse tema. Posso, bispo? Posso? Mais 15 minutos, meia hora? 1 hora? Talvez? Porque quando o primeiro Eutico cair da janela, não pode cair, mas pode cair da cadeira. Quando o primeiro Eutico desmaiar aí no chão, aí então a gente para, tá? Tá bem? Outro dia eu estava ouvindo o John MacArthur. Eu amanheço, minha disciplina toda manhã é ouvir o pastor John MacArthur. Do Grace to You. Todo dia eu ouço uma mensagem dele. Aí ele disse que foi num lugar e pediram para ele pregar pouco. E ele disse, eu nunca prego pouco. Ontem foi o calor que me atrapalhou. Agora, com ar-condicionado, eu falo o dia todo. Sem nenhum problema, falo o dia todo. Se tiver vontade de estudar a Bíblia, a gente estuda o dia inteiro. Palavra de Deus. Então, vamos lá. Efésios capítulo 5, versículos 22 e seguinte. Efésios 5, versículo 22. O texto que as mulheres não gostam. Mas a Bíblia, ela não foi escrita para uma cultura única. A Bíblia é supracultural, ela não foi escrita por uma cultura única, não foi escrita para um tempo único. A Bíblia foi escrita e os conceitos bíblicos são universais, atemporais. Por quê? Porque a palavra de Deus é eterna e vive para sempre. Ela traz consigo o caráter do único e verdadeiro Deus. Então, a Bíblia é supracultural, vale para todas as culturas, mas nós fazemos a leitura desse texto com óculos cultural pós-moderno. A gente não pode ler com óculos cultural pós-moderno. A gente tem que pegar os óculos culturais que o apóstolo Paulo estava usando quando escreveu a carta aos Efésios. Nós vamos fazer isso hoje, rapidinho, um exercício rápido. Isso também é exegese, viu? Fazer uma leitura do texto com óculos culturais daquele período apostólico. Senão a gente não tem uma interpretação apropriada, porque o meu método de interpretação é o histórico-gramatical. E quando é o histórico-gramatical, a gente tem que ir lá na história, lá atrás, colocar os óculos do primeiro século da era cristã para entender o texto, para ler e compreender o texto. Nós vamos ler aqui quem está prejudicado nessa exposição. Primeiro, capítulo 5, verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Isso significa que se alguma mulher cristã está em aliança de casamento com algum homem cristão e não conhece ao Senhor, ela não pode oferecer isso ao marido. Ela precisa conhecer a Deus. Ela precisa ter
um momento de conversão, regeneração, ela precisa conhecer o Deus da Bíblia. Ela precisa andar com o Deus da Bíblia. Casar não é uma questão única e exclusiva cultural, ou, como Paulo aponta aos Coríntios, para você fugir da imoralidade. Não é só isso. Ele vai dizer em Efésios que casar também é um momento que vai exigir de você um despertamento interior em algum momento da sua trajetória cristã. Eu digo isso para as meninas que vão casar lá na igreja. Diz quanto você conhece ao Senhor. Eu vim em igreja, pastor. Isso aí não me interessa, você vem em igreja. Não me interessa nada que você venha à igreja, o que me interessa é que você case uma vez e para sempre. Para você casar uma vez para sempre, você precisa conhecer ao Senhor. Caso contrário, você nunca será submissa ao seu marido como você é ao Senhor. Você precisa conhecer a Deus, minha filha. No seu casamento vai ter buffet? Vai. Você vai alugar um salão? Vou. E você, já começou a fazer o vestido? Ai, pastor, já comecei a fazer. Então, preocupa-se com o vestido, preocupa-se com o buffet, preocupa-se com o salão de festa. Quer ter um dia de princesa, que, aliás, isso aí de chamar homens de príncipes e mulheres de princesa, nós fizemos da igreja um reino. E no reino de Deus, você não encontra Deus chamando os homens de príncipes e as mulheres de princesa. E são verdadeiras princesas. Que princesa pecadora, perdida, manchada até o último fio de cabelo pelo pecado. Vítima de perversão total por causa do pecado. É princesa. E aí alguns chegou para o homem e disse, esse aqui é o meu príncipe encantado. Eu fui fazer um casamento de uma prima da minha esposa em Campinas, que ela chega em carruagem, com um cavalo branco, por causa desse paradigma da princesa. Irmãos, nós todos somos homens enlameados. Jesus disse que nós precisamos disciplinadamente lavar os pés todos os dias. Foi isso que ele falou para Pedro. Quem está limpo precisa só lavar os pés. Porque o caminhar nesse mundo nos suja. Deixa-nos com os pés sujos, empoeirados. Precisamos lavar todo dia. E a única coisa que lava os nossos pés todos os dias é a água da palavra. Água fresca da palavra de Deus. Por isso, o pastor precisa estar inteiro para pregar. Inteiro. Para se derramar sobre o seu rebanho, todos os dias, lavando os pés de cada uma das suas ovelhas. Submissão é a exigência bíblica às mulheres. Eu não gosto disso. Calma. Dentro daquela cultura do primeiro século, essa exigência era natural. É nos homens que o apóstolo Paulo vai mexer. As exigências aos homens era contracultural. E esse é o poder do Evangelho. Ele acusa o pecado onde o pecado esteja, seja no homem, seja na mulher. O problema cultural desse texto de Efésios capítulo 5 é derramado sobre os homens. E vejamos o que diz as Escrituras. Capítulo 5, versículo 22, ele vai dizer, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Bem, ele não é um mandatário, ele não é um feitor. A mulher não está ali para chamá-lo de meu senhor Abraão. O que ela deve ao marido é submissão quando ele desempenhar o governo familiar como Cristo desempenha o governo do seu próprio reino. Então, o que cabe ao marido? Ser como Jesus. Ai, meu Deus. Se ela precisa conhecer ao Senhor para oferecer a submissão, o marido precisa governar como Cristo governa.
Como Cristo governa? Alguma vez você acordou com uma espada no seu peito, exigindo submissão sua? Sim ou não? Pode responder, não é uma pergunta retórica, eu quero ouvir. Sim ou não? Não. Cristo não te obriga. Jesus não te obriga a servi-lo e a submetê-lo, ou submeter-se a ele. Tanto que nós todos temos os nossos pontos fracos, frágeis, as nossas zonas cinzentas e sombrias, que Jesus conhece. E mesmo assim nos ama e pela graça nos usa. Nos usa apesar de nós. Então ele vai exigir, tanto do homem quanto da mulher, que eles sejam como Jesus. Como Jesus. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, veja que Paulo não pede uma submissão irracional. Ele diz, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, ser esposo de uma só mulher é construir uma relação conjugal com esse conteúdo. Pastor, sua esposa, o diácono, sua esposa, os discípulos, sua esposa, os casais da igreja, as famílias da igreja precisam viver dentro desse conteúdo. Agora vem a série contracultural de Paulo, maridos. Amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. E você vai ver que na sequência, Paulo vai desafiar os homens. E isso é uma questão masculina. É uma questão máscula no casamento. Você tem que ser o cara que vai encher essa mulher de amor. Ela não pode acordar um único dia com a dúvida de que você a ama. Ela não pode acordar um único dia duvidando do seu compromisso amoroso com ela. Amai as vossas, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que tipo de amor é esse? Que se doa, que se entrega. Sacrificial. E aí eu digo para as meninas lá da igreja, só se case com o cara que você tiver certeza que morrerá por você. Mas ele é lindo, pastor, ele é o verdadeiro Deus grego. Eu falei, Deus grego também odeia. Ele é maravilhoso, pastor, o cara tem 2 metros de altura, deve ter 1 metro de largura, uma envergadura de... Quando ele chega num quarto de 3 metros, ele põe o dedo numa parede e o outro dedo na outra. E pastor, é bonito, é rico. Já viu o carro dele? O senhor já viu o carro dele? Eu disse, se esse bonitão não estiver disposto a morrer com você, casa com o de 1,99, que vai ser bem melhor para você, você vai construir um casamento melhor. Porque você não pode ter dúvida que aquele homem, em qualquer circunstância, morreria por você. E aí eu vou dizer aos pastores, se você convive numa relação conjugal, onde você não seria capaz de dar a sua vida pela esposa, você está reprovado. Não vem avivamento por essa via. Porque o primeiro elemento da vida piedosa é o casamento. É o primeiro elemento, é o matrimônio. Precisamos reavivar a questão do matrimônio. Homens precisam aprender a amar mulheres e não a usá-las. Nós vivemos numa sociedade sexista, onde homens usam mulheres e agora elas também estão gostando do joguinho por causa desse aplicativo, que eu não vou falar o nome, onde mulheres saem à noite dispostas a fazer sexo casual e colocam-se no aplicativo, o outro liga e quando tem assim umas 3, 4 à volta, o cara, eu sei isso porque eu vejo uns documentários que é produzidos pela CNN, e esse documentário que eu vejo é um documentário de vários capítulos, chama-se Amor e Sexo ao Redor do Mundo. E é um documentário muito bem feito, não há nenhuma cena
de sexo explícito, pornográfico, é um documentário produzido para você ver o comportamento humano em diversas culturas. Isso é laboratório para pastor. Eu estudo antropologia vendo esses documentários. Essa é a cultura na qual você, seus filhos estão imersos. E se seus filhos não virem em casa um bom casamento, eles vão fazer péssimos casamentos e você vai administrar o divórcio de um filho. E administrar um divórcio de um filho é um negócio dolorido, doloroso. E por quê? Porque a menina não aprendeu com a mãe como se submeter ao marido, exatamente como a igreja se submete ao Senhor, e não aprendeu do pai o que é ser um marido cristão dentro do lar, e por isso ela buscou qualquer um fora de casa. Minha filha dizia, tem que ser igual ou melhor do que meu pai. E foi o que ela buscou, igual ou melhor. Escolheu um melhor, graças a Deus. Pastor John, melhor que eu, né? Fala sério. Todo mundo olhando, quietinho. É difícil, né, decidir, né? Eu sabia que é difícil decidir, eu sabia. Então, ela escolheu o melhor. E isso deveria ser a vida comum cristã do lar. Nós vemos uma grande crise familiar dentro da igreja evangélica hoje. Pastores se divorciando e casando com mulheres com a metade da idade da sua esposa. E o que é mais curioso é a igreja sustentando isso e mantendo esse homem no ministério com boas ofertas e com seus dízimos. Notem que nós estamos convivendo num ambiente de cegos. E eu lhes venho transmitir essa teologia pastoral do apóstolo Paulo para que nós não sejamos mais cegos, para que nós tenhamos gente que veja, porque se esse glorioso avivamento que nós vemos acontecer ao longo da história, diversas vezes, em diversos lugares, em diversos países, possa nos alcançar, porque só um avivamento nos salva, como igreja. Como igreja, só um avivamento espiritual, uma graça derramada de uma forma especial da parte de Deus poderá nos tirar desse calabouço onde a igreja evangélica está metida, presa hoje. Continuando o texto, Jesus se entrega por ela para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra. Como o marido faz isso? Eu vou lhe dizer qual é a minha prática, como é que eu santifico a Lourdes e lavo ela com a palavra. Então, nós temos leitura bíblica diária, leu as palavras de hoje que estão no nosso guia de leitura bíblica. Eu uso um, ela usa outro. Eu uso o do Robert McChain e ela usa um que foi formulado agora por um dos nossos pastores lá do presbitério. Então temos um plano de leitura bíblica. Domingo, dia de culto, ela ouve a mensagem 3 vezes. Quando eu vou para a igreja, eu já vou pontuando para ela o que eu vou pregar. Você vai ouvir um sermão. Quando eu chegar nessa altura do sermão, fica atenta, porque vai ter uma conexão histórica que eu quero que você entenda. Vamos para a igreja, ela ouve a mensagem no púlpito, 2ª vez. Aí quando eu volto para casa, venho fazendo as aplicações de novo com ela. Quando acabam as aplicações, agora você pode falar o que você achou do sermão. Pior é no dia que ela disse, esse sermão foi fraco. Me lavou, mas não lavou tanto. Eu preciso de um banho mais intenso. Eu preciso de ser mais lavada. Aí eu falei assim, então, à tarde, a gente bate um papo sobre os conteúdos que você ouviu. Aí é a saída do pregador. Talvez você não tenha compreendido.
que nada, ela compreendeu sim. Então, você precisa aplicar a palavra de Deus à sua esposa. Sua esposa precisa ser alvo das suas meditações bíblicas. Olha o que eu li essa manhã. Qual é o papo seu no shopping? Bíblia. Qual é o papo fora do shopping? Bíblia. Bíblia aplicada a diferentes elementos. Bíblia aplicada à cultura, Bíblia aplicada ao que está acontecendo. Temos os nossos momentos barthianos. Qual é o momento barthiano? Porque Barth defendia que o pregador pregava com a Bíblia numa das mãos e do outro lado o jornal. Então nós vamos ouvindo uma rádio notícias e fazendo as aplicações bíblicas. Ah, pastor, mas você é muito rigoroso. Não, eu só estou fazendo o que a Bíblia manda. Não é nenhum rigor extra. É o que a Bíblia manda fazer. Santificá-la pela lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Eu quero que ela seja um membro dessa igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aí tem uns brincalhões na igreja, depois que eu preguei sobre isso, ele disse assim, o que você faz para tirar a ruga dela, pastor? Eu disse, olha, não, a gente não tem dinheiro para botox, não tem dinheiro para clínica de cirurgia plástica, a gente não faz, eu fecho o olho. E falamos das rugas, com muita facilidade, agora como 2 avós. Vai nascer o meu 4º netinho, agora em setembro, nesse ano, 4º. São 3 meninos, nós estamos desejando um pouco de estrogênio no meio dessa testosterona, porque são 3 meninos que reviram a casa, deixam aquilo como um campo de batalha depois que vão embora. Talvez uma menina entre no meio, né, para acalmar o ânimo daqueles 3 mosqueteiros que a gente tem. Então, somos 2 avós, estamos observando lentamente nossos corpos se envelhecerem. Ela vivendo terrivelmente agora problemas relacionados com a menopausa, já desde os 42 anos, mas agora mais agudo. Acabou de completar, no ano passado, 60 anos e está com a menopausa incomodando bastante. Muito cansada em virtude de cuidar de uma mãe com Alzheimer no último nível, mas sempre me acompanhando. Ela não está aqui só por causa da mãe. Ela lamenta profundamente. Ela ama essa igreja como eu. Gosta demais de Marília e de Alexandre. Agora falando, deixando de lado os títulos, exatamente porque eu quero me referir ao ser humano e não ao ministro. Ora permanentemente por eles, por essa igreja, por vocês todos aqui do Nordeste. É uma serva de Deus, que teve uma sorte imensa de ter me encontrado na vida. Agora eu estou falando com muita humildade mesmo, não é? Muita humildade mesmo. O grande desafio é a gente viver isso. O verso 27 diz que é para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Assim também, maridos, verso 28. Os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, como ao próprio corpo. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis por quê. Essa é a razão do casamento. Eis por quê. Deixará o homem, seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os 2 uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A única relação humana que ensina como deve ser a relação entre Cristo e a igreja, pois isso é o casamento. É o primeiro ponto
nessa lista de virtudes que todo pastor precisa ter, que todo cristão precisa ter. E eu espero que esse encontro aqui de 1h30 tenha sido para você uma provocação. Para os pastores, vocês vão poder conhecer melhor a teologia pastoral de Paulo ouvindo os áudios do presbitério. E para os que estão nos visitando nessa manhã, eu os estimulo a refletirem, a lerem com muito cuidado cada uma dessas propostas pastorais do apóstolo Paulo e imitá-lo, como ele próprio disse que nós deveríamos fazer, imitá-lo, aceitar com graça as suas sugestões. Deus abençoe. Para quem chegou após as 9h, 9h30, melhor dizendo, o bispo Walter não perdeu a barba e nem caiu o cabelo dele. Ele não conseguiu chegar aqui em virtude, desde ontem à noite, com problemas no voo. A gente, inclusive, comprou uma outra passagem nessa madrugada. E ele, dentro do avião, ainda dentro da aeronave, durante 1 hora, mandando recado para a gente e dizendo que vai atrasar mais 10 minutos. Estão dizendo, problema... Voltando, tentando alguma outra solução, não foi possível ele estar. Cremos que o Senhor nos dirigiu nessa manhã. Amém, gente? E eu louvo a Deus pela presença de todos vocês, pela vida de Bispo Weber. Amanhã tem mais. Amanhã ele vai estar pregando aqui no púlpito da igreja, 10h30 da manhã. Ele já explicou a exposição do capítulo 1 de Tessalonicenses.